Olá! Hoje vamos falar sobre os leões, sobre o que nós humanos, observando seu comportamento, atribuímos a ele em questões simbólicas e em questões de representações arquetípicas. E é claro que no nosso inconsciente coletivo como um todo, ele está marcado como o grande rei, o rei da selva. E nós vamos ver que isso vai se repetir em muitos mitos, em muitas lendas ao redor do globo. E já vou logo dizendo que eu escolhi aqui alguns mitos e algumas lendas relacionadas a esse animal, porque assim como outros animais que eu já falei aqui no canal, esse é um deles que eu ficaria aqui uns 2, 3 dias só contando os mitos sobre leões, porque são muitos, então fiz um pequeno recorte, vão faltar algumas coisas, talvez vocês sintam falta, mas o vídeo ele tem um tempo, né, para acontecer. Então, bem, além dessa característica de ser o grande rei, o leão e a leoa, né, o rei e a rainha, eles vivem em bandos. Eles têm essa característica que não é tão comum em felinos, né? A maioria dos felinos é solitária, né? As onças, os tigres, por exemplo, são solitários. Já os leões, eles vivem em bando. E esse bando, em português, o coletivo para leão seria alcateia. Muito curioso, porque é o mesmo coletivo que nós usamos para lobos. E, na verdade, alcateia, em português, significaria um bando de animais ferozes. Então, pode ser utilizado para vários animais. E, em inglês, o coletivo para leões é pride. E a palavra pride seria orgulho em português. Então, um coletivo de leões é um orgulho de leões. E isso já vai mostrar bastante sobre o que é esse animal, né? O que é essa realeza, o que é esse poder que ele traz simbolicamente para nós. E para começar, nós vamos falar então sobre a juba, que é uma característica que não se vê em outro felino. Somente no leão, só ele tem essa juba enorme, maravilhosa, só o macho. Ela começa a aparecer quando o indivíduo jovem começa a ter um aumento de testosterona no seu sistema. Existem hoje duas teorias para explicar a existência da juba. A mais aceita é que ela serviria como um display para as fêmeas, ou seja, para chamar a atenção das fêmeas, sendo que foi observado que as fêmeas preferem jubas maiores e de cores mais escuras. E a outra teoria seria para proteger o leão em caso de brigas por território, etc. Mas essa teoria ela já não é mais tão aceita, porque geralmente nessas brigas a região do pescoço ela é pouco atacada. A juba, né, ela tem toda essa imponência realmente, né, ela aumenta o tamanho do leão, para um predador, por exemplo. Então, ela vai servir muito para o papel do leão no bando, que é o papel da proteção desse bando. Mas, infelizmente, para caçar, ela atrapalha um pouco, porque ela é muito quente, e também atrapalha muito justamente por chamar tanta atenção. E é por isso que as fêmeas do grupo são aquelas que vão ser responsáveis pelas caçadas, porque elas têm muito melhor camuflagem. Falando um pouco agora sobre o território ocupado por esses animais, antigamente ele ocupava não só a parte da África subsaariana, né, que é hoje o lar da grande maioria dos leões. Nós temos também um grupo pequeno de leões morando ainda na Índia, mas antigamente ele ocupava a África inteira, ocupava grande parte da Ásia, indo até a Índia, ali a Mesopotâmia, portanto, toda, ocupava uma boa parte da Europa também, e ele chegou até mesmo uma espécie de leão, né, que é conhecido como leão americano, que já não existe mais, ou também chamado de leão das cavernas, que viveu em épocas pleistocênicas, chegou a atravessar nas eras do gelo, né, lá no Estreito de Bering, fazia com que essa travessia fosse possível. Alguns deles atravessaram até para as Américas, por isso foram conhecidos como leões americanos, mas foram extintos, né? Bem, no grupo dos leões, cada um vai ter um papel
e vai cumprir esse papel. Isso é um pouco parecido com a questão dos lobos, né, que cada um tem o seu papel social ali. O papel social das fêmeas, além da caça, é o de cuidar dos filhotes e o de manter ali essa coesão social. Já os machos, como eu disse, vão fazer a defesa desse grupo, por exemplo, contra outros machos ou contra elefantes, hienas, que podem aparecer por ali, né? E podem causar algum prejuízo. As fêmeas, elas vão fazer uma caça no qual cada um, dentro do esquema da caça, cada uma delas vai ter, então, um papel também específico. Então, vão ter aquelas que correm mais e vão assustar as presas para que a presa que elas querem pegar vá para o centro. E aí, quando chegar no centro, aquelas que são mais fortes, que têm mais poder de ataque, vão atacar essa presa. Então, é uma coisa bem pensada. Eles têm um esquema para fazer essa caça. Eles não simplesmente saem por aí porque estão com fome. Não, existe toda uma organização, inclusive para escolher bem a presa, porque quanto melhor for essa escolha, menos calorias eles vão gastar para pegar essa presa e menos problemas eles vão ter, menos machucados eles vão ter nessa caçada. Então, tudo isso, um animal que é um predador, geralmente mede antes de fazer a caça. E a caça, claro, tem que valer a pena, né? Porque dá muito trabalho, gasta-se muita energia, podem haver machucados, né? Podem haver acidentes. Então, essa caça, ela tem que ter um nível calórico que seja interessante para o grupo. Então, aí nós vemos que essa sociedade dos leões, essa realeza, ela vai ter uma organização muito própria, cada um, então, com seu papel. As fêmeas com um poder muito grande, e nós vamos ver que em algumas mitologias isso vai estar claro também, tá? As fêmeas, então, são ali as rainhas e as princesas, e a fêmea do leão, ela vai mostrar bastante o seu poder de fazer as coisas, o seu lado yang também, né? Porque todos nós temos um lado yin e um lado yang, um lado da ação e um lado do receptivo. Então, a leoa, ela vai exercer o seu lado yin, em seu papel maternal, cuidando ali de toda a ninhada, cuidando das irmãs, mas ela vai ser bastante yang também, vai mostrar bastante força de ação, porque ela é a responsável pelas caçadas. Bem, falando ainda sobre o grupo e sobre essa questão da socialização, observa-se que os leões, eles têm uma gama bastante grande de expressões e de modos de se comunicar uns com os outros, né? Haja vista de que eles se organizam tão bem que numa caçada cada um sabe exatamente o que vai fazer. Então, a comunicação ali é muito importante. Fica aí a dica que para ser um bom rei, nós temos que nos comunicar muito bem, né? Dominar a linguagem. E o leão domina muitos tipos de linguagem. Por exemplo, a linguagem corporal, ele tem várias posturas e movimentos que ele faz, que fazem parte dessa linguagem. A linguagem química, né? Então, ele vai fazer marcação de território. E vai fazer com que essa marcação seja clara para os outros leões que estão ali também, de repente, em uma competição, né? Eles vão ter comportamentos afiliativos muito interessantes, que são comportamentos que nós poderíamos chamar de carinhosos, né? Por exemplo, o comportamento da lambedura, né? Eles ficam, então, se lambendo bastante, o que é comparado a um comportamento que a gente chama na biologia de allogrooming, né? Que muitos animais que vivem em sociedades têm, por exemplo, alguns primatas ficam catando os piolhos uns dos outros, né? Ficam se arrumando. É mais ou menos isso, né? Eles ficam ali, é uma coisa prazerosa para eles também estão meio que se arrumando ali, se limpando. Tem a esfregação, né? Que quem tem gatinho conhece bem, que o gatinho gosta de se esfregar nas suas pernas. A mesma coisa acontece com os leões, eles se esfregam uns nos outros, eles estão ali passando, então, não só informação, mas passando também, olha, você é da minha família, refazendo os laços, né? Então, algo muito importante, todas essas características, manter laços, ser comunicativo e também saber o que falar e quando falar, são características de bons reis e rainhas, né? Ainda sobre a voz, claro que tem o rugido, né? Que é uma grande marca do leão, uma marca de muito poder, de muita força, mas ele não só ruge, ele pode fazer sons diversos, como, por exemplo, sons que parecem miados,
chiados e etc., enquanto eles estão ali se comunicando. As leoas, elas não têm uma época de reprodução marcada, ela pode entrar no cio várias vezes ao ano, mas preferencialmente essa reprodução vai ocorrer a cada 2 anos e os rituais de acasalamento vão ocorrer na época das chuvas, principalmente. Então, quando a leoa ela vai dar à luz, ela se afasta do grupo, do seu orgulho, né, da sua alcateia, e ela vai fazer uma toca e vai ficar lá com seus filhotinhos por um tempo e vai trocar de tocas periodicamente durante, talvez por 6 meses, talvez por 8 meses, que é o tempo que ela vai ficar sozinha com esses filhotinhos, que é para não chamar a atenção de nenhum predador, ou seja, ela é uma grande estrategista, né, uma rainha realmente, além de ser poderosíssima, né, caça brilhantemente, e também uma excelente mãe, né, cuida muito bem dos seus filhotinhos. Então, depois desse tempo, os filhotinhos ali com 6 meses ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, ela vai levar esses filhotinhos para conhecer o grupo dela. Ela acaba levando esses filhotinhos mais cedo, se nesse grupo tiver outras fêmeas que tiveram filhotes juntos, o que pode acontecer, elas podem entrar juntas e sincronizar os seus ciclos, porque aí, se há muitos filhotes e muitas mães em um grupo, tem mais proteção. Né? O grupo fica maior, um olha o filhote do outro, então tem mais proteção. Foi também observado que as leoas que têm filhos ou que já tiveram filhos têm mais paciência com os bebezinhos do que outras. E quando esses bebezinhos eles chegam ali, então eles vão conhecer o grupo todo e vão começar a interagir. E aí começam as brincadeiras, tem uns que gostam mais de brincar com os filhotes, outros que não. Mas geralmente eles são bastante carinhosos uns com os outros, né? Claro que sempre há problemas, né? Os leões, eles não gostam que filhotes de outros leões entrem naquele grupo, podem atacar se eles perceberem que aqueles filhotes não são dele. Então também existe isso, mas de modo geral ali a sociedade se une para cuidar daquela realeza, né? Daqueles príncipezinhos que estão nascendo. Uma das representações mais antigas de leões já conhecidas, aliás, uma das representações artísticas humanas mais antigas já conhecidas, é uma estátua com cabeça de leão e corpo humano que foi encontrada em uma caverna na Alemanha e que data mais ou menos de 35 a 40 mil anos atrás, no Paleolítico Superior, ou seja, realmente uma idade bastante significativa. Essa estátua, ela estava colocada em um lugar escuro da caverna, um lugar que, pelas análises arqueológicas, nós sabemos que não era um lugar de habitação, era um lugar, então, que se interpreta tanto pela estátua, né, que é um ser mágico, né, um ser fantástico, vamos dizer assim, pois não existem homens com cabeças de leões, certo? Como pelas condições nas quais o contexto arqueológico apresentou, que essa estátua ela estava envolvida a alguma prática, talvez xamânica, ou uma prática de culto, ou seja, alguma prática ligada ao sobrenatural. Imagens de leão também aparecem na pintura rupestre, por exemplo, na caverna de Chauvet, na França, né, desse leão das cavernas, né, seria. E também nós encontramos pinturas rupestres de leões na caverna francesa de Lascaux, em uma câmara que é justamente chamada Câmara dos Felinos e dataria mais ou menos de 17 mil anos atrás. Então nós vemos que esses antigos europeus já conviviam com esses animais e já retratavam esses leões desde épocas muito antigas. Nós também sabemos que eles teriam ficado extintos ali dessa região na Europa, talvez por volta de 3000 a.C., e isso explica porque, explica em parte, né? Porque não é só esta a explicação, mas esse fato contribui também para a existência de inúmeras imagens de leões na iconografia dessas sociedades europeias até a Idade Moderna, aliás, até hoje, né? Nós vemos muitos leões sendo utilizados ali na Europa, né? E na sociedade ocidental como um todo, porque realmente essas pessoas elas têm uma convivência com esses animais
bastante antiga. Ele foi extinto mais para frente, mas é claro, isso ficou ainda na memória ancestral desses povos. Bem, nas sociedades da região da Mesopotâmia, nós temos uma grande quantidade de mitos e de lendas relacionados ao leão, porque de fato esse animal era muito adorado por essas sociedades. Então eu vou ressaltar aqui algumas dessas lendas. Vamos começar pela Suméria, que é uma das sociedades mais antigas da Mesopotâmia, né? Então, ali mais ou menos em 4.000 a.C., 3.000 a.C., adorava-se uma deusa, principalmente na cidade de Ur, que se chamava Inanna. Inanna era a deusa do amor, da fertilidade, da beleza. Era ligada ao planeta Vênus, assim como Afrodite, né, grega ou a Vênus romana. Isso não é uma coincidência. E um de seus símbolos era justamente o leão. Então aí nós vemos uma figura feminina, uma divindade feminina, cuja força e poder era associada aos leões. Então, a imagem do leão e da leoa, ela não é uma imagem que vai ser uma imagem exclusivamente de poder masculino no nosso inconsciente coletivo e nos mitos e lendas desde o início dos tempos, como eu estou contando aqui para vocês. Essa questão do leão ser mais associado ao poder masculino, ou à força masculina, ela vai ser incentivada lá na frente por Roma e a partir das sociedades medievais ocidentais. Mas, desde dos seus primórdios, a gente vê uma deusa feminina com este poder, que, claro, as leoas são muito poderosas, certo? Essa deusa, ela não foi adorada somente pelos sumérios. Ao longo dos milênios, com a ascensão de outras sociedades ali na Mesopotâmia, como, por exemplo, os acádios, os assírios, os babilônicos, ela foi adorada sob o nome de Ishtar, e ela manteve essas características de ser a deusa da beleza, da fertilidade, do poder feminino, da abundância, e também de aparecer com um leão. A deusa Ishtar era também a deusa da guerra, e no épico Gilgamesh, é dito que ela aparece em uma carruagem puxada por 7 leões, ou seja, uma deusa realmente muito poderosa. Na Babilônia, por exemplo, o rei Nabucodonosor II construiu o famoso Portão de Ishtar, que é uma obra belíssima da humanidade, hoje pode ser vista em museus, vários pedaços desse portão e dessas passarelas processionais que acompanhavam esse portão podem ser vistas em vários museus famosos no mundo, como por exemplo no Metropolitan. Eram então decorações feitas com tijolos vidrificados azuis, belíssimos, que brilhavam ao sol, e também nesses tijolos eram colocadas imagens de animais que eram considerados protetores, e dentre esses animais estavam o leão, né, justamente que é o símbolo de Ishtar, né, tanto que o portão se chama Portal de Ishtar. E temos também o auroch, né, que é uma espécie de bovino, e temos também um animal que é chamado Muxuxo, que é um animal associado à divindade Marduk, uma divindade masculina, e esse animal ele combina partes de serpente, de leão e de ave, dependendo aí do tipo de representação. Desde a Mesopotâmia também nós vamos ter imagens que são muito semelhantes a esfinges, ou seja, imagens de leões com partes de aves e parte humana, né? Então, geralmente com cabeça humana, corpo de leão e asas de ave, né? Isso a gente vai ver desde a Mesopotâmia e, claro, no Egito, né? Nós vamos ver, então, no Egito, inúmeras representações da esfinge, além da grande esfinge de Gizé. Nós vamos ter esfinges com cabeça humana e corpo de leão, nós vamos ter esfinges com cabeça de carneiro e corpo de leão, que são esfinges dedicadas ao deus Amon. Eu falei um pouco sobre elas no vídeo sobre as ovelhas e carneiros. E nós vamos ter também esfinges com cabeça de falcão e corpo de leão, que são geralmente associadas ao deus Horus. Essas esfinges, elas representam
tanto o poder do leão, o poder e a força do leão, que era um símbolo do faraó, os leões eram símbolos do faraó no Egito, como a inteligência humana, geralmente a cabeça humana ali era a cabeça de um faraó, e essa questão do ar, a questão, quando estava também envolvida, né, nessa imagem, ela estava ligada, então, aos mistérios, ao divino, àquilo que não se vê, aquilo que está no ar. Então, a esfinge, eu pretendo fazer um vídeo só sobre ela, então não vou me deter muito aqui, porque é muita coisa realmente mesmo sobre essa simbologia, mas ela representa aquela que tem poder, força e inteligência espiritual e inteligência mental também. E ela teria poder sobre todos os elementos. Então, o faraó, que é associado ao leão, ou seja, aquele que é o grande rei, vai ter todo esse poder, e isso está imbuído aí na figura da esfinge, que vai também depois passar para as sociedades gregas e compor mitos importantes na Grécia, mas como eu disse, vou fazer um vídeo só sobre a esfinge, porque é bastante coisa. Seguindo aí no Egito, nós temos a deusa Seremete, que é uma deusa com cabeça de leoa. A deusa Seremete, ela é considerada o olho perdido de Re ou de Ra em um dos mitos. Então, em um dos mitos, esse olho ele simplesmente vai e Deus Re fica muito triste e pede para que esse olho volte, e acontecem várias coisas para que esse olho volte. Em outra versão do mito, ele manda a deusa Hathor, que é a deusa da fertilidade da beleza, em sua forma de Seremete, para fazer algo para ele ali, né, acabar com uma guerra, com um conflito que estava acontecendo, mas nos dois mitos, né, sendo ela a distante, né, aquele olho que se vai, como sendo ela enviada do Re, nesse momento do mito, a deusa Seremete, então, vai lá, começa a acabar com aquela guerra e aquilo se torna uma carnificina. Ela começa a fazer muito mais do que ela devia e começa uma destruição total, né? Porque essa ferocidade da leoa, ela toma conta e o deus Re, então, combina com outros deuses. Como que eles iam fazer? Então, eles pensaram em algo para acalmá-la e criaram um lago de cerveja. Então, quando a deusa leoa estava cansada ali e foi beber sua água, ao invés de beber água, ela bebeu um monte de cerveja, ficou bêbada, ficou super calminha, se banhou nesse lago e saiu do outro lado desse lago como a deusa Basti, a deusa gata. Ou seja, ela entra como uma leoa ferozíssima e sai do outro lado como a deusa Basti, que é uma gatinha mansinha. Um leão famoso nos mitos gregos é o leão de Nemeia. O leão de Nemeia, em algumas versões, ele é filho de Tifão e de Equidne. Em outras versões, ele é neto dessas entidades. Mas, de qualquer forma, ele era um leão, assim, absolutamente poderoso, absolutamente terrível. Ninguém conseguia com ele. E um dos trabalhos de Hércules foi justamente derrotar este leão, que é o que Hércules, né, que era um grande herói, consegue fazer. E após derrotado, Hércules passa a utilizar um manto feito da pele deste leão. E após esse grande feito, os deuses resolveram então homenagear esse leão e o levaram aos céus em forma da constelação de Leão. A constelação de Leão, então, associada ao signo de Leão, nessa versão grega vem dos 12 trabalhos de Hércules, assim como também a constelação de Câncer, né, do caranguejo, vem também na versão grega dos 12 trabalhos de Hércules. Já tem o vídeo do caranguejo aqui no canal, se vocês quiserem ver. Mas, na verdade, apesar dessa ser a versão grega, a questão do horóscopo e do zodíaco, ela já veio crescendo ali desde as sociedades da Mesopotâmia, muito mais antigas, né, do que a sociedade grega, e também depois ali no Egito. E acredita-se que o signo de Leão foi associado a essa época, julho e agosto, justamente porque nessa época os leões, eles, como era muito quente lá, porque é o hemisfério norte, né, uma época mais quente, os rios secavam, então os leões procuravam os rios mais caudalosos, os rios maiores, para tomar água, e aí eles acabavam aparecendo
próximo às cidades, porque os assentamentos humanos eles são feitos quase que sempre perto de água, né? Uma fonte de água grande, de preferência. Então, eles apareciam mais nessa época, as pessoas viam mais eles nessa época, e aí nessa época também aparecia uma constelação ali, e eles ligaram essa constelação com a forma do leão, né? E começaram a entender, então, que as pessoas que nasciam naquela época, então, teriam aquelas características daquele animal que aparecia naquela época, no caso, o leão. E quem conhece alguém de leão sabe que as pessoas do signo de leão são muito confiantes, geralmente, né? São pessoas que têm essa realeza dentro de si, têm um orgulho também, têm muita força, têm muita garra, são também pessoas muito carinhosas, como os leões são uns com os outros, enfim, mas é daí que vem essa construção, então, simbólica dos signos. Os leões também são símbolos importantes para as culturas chinesas. Mais ou menos ali na dinastia Han, entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo, foi que imagens de leões começaram a ser colocadas nas frentes dos palácios e dos prédios importantes para proteção, como símbolos de proteção. Só que não existiram leões na China, e acredita-se que essa simbologia dos leões foram trazidas por budistas que vinham da Índia, né? Já que o leão também é um símbolo importante para os budistas, é um símbolo de proteção também fica na frente dos templos, significa piedade, nobreza. E como os chineses nunca tinham visto um leão, os leões chineses eles são assim um pouco imaginários, né? Eles não têm assim uma cara muito de leão, eles fazem mais ou menos o que eles achavam que era, às vezes eles colocam asas também, mas geralmente eles parecem mais uns leões cachorros assim. E tornou-se comum que essa figura simbólica do leão, assim também como o dragão, fosse associada aos grandes imperadores, então a grande poder, ela se tornou uma figura muito importante. Nós vemos nos prédios, então, importantes, não só nos prédios imperiais, mas também nas frentes dos templos, geralmente dois leões, né, protegendo este prédio, essa edificação. Geralmente é uma fêmea, né, segurando um leãozinho, um filhotinho, representando toda essa proteção da leoa, e do outro lado um macho que segura, né, uma esfera que representa o poder imperial. Nós também vemos nas festas de Ano Novo chineses, por exemplo, aquelas danças belíssimas com dragões e com leões, né, esses leões que têm essa cara meio de cachorro assim, que acredita-se trazer bastante boa sorte para as pessoas. Essa tradição, ela também chegou ao Japão, né, que é um lugar que também não tinha leões, então ela chegou dessa maneira, né, como uma figura mítica. E geralmente nos templos shintoístas, então nós temos a figura de um leão de um lado e a figura de um cão-leão do outro, né? Que seriam essas imagens, então, que também teriam essa função de guardar, de proteger ali os templos. Na Idade Média, toda essa força do leão e essa nobreza do leão, né? Que era um animal, lembrando, que ainda estava vivo, né, na memória ancestral desses povos europeus, ele se tornou também um símbolo de realeza. Então, nós temos diversos reis que se denominam coração de leão, porque o coração de um leão seria um coração de um rei nobre, de um rei forte, poderoso e justo. Então, nós temos alguns exemplos, como o rei inglês Ricardo, coração de leão, Henrique o Leão, duque da Saxônia, e Robert III de Flanders, apelidado o Leão de Flanders. E também o leão aparece muito na heráldica, né, que são esses símbolos de brasões, de famílias e de locais importantes, justamente por representar toda essa nobreza e toda essa força. Infelizmente, por ser um animal tão maravilhoso, né, um animal majestoso, ele acabou sendo capturado por muitos reis, muitos imperadores ao longo de nossa história, justamente para demonstrar o poder, né, do ser humano sobre esse grande rei da natureza que é o leão. E lá, mais ou menos pelo século XIII, na época medieval na Europa, começam a surgir as primeiras instituições que vão depois formar os zoológicos, que vocês já devem imaginar
que não eram locais nada agradáveis para os animais. Estas instituições, até o século XVII, eram chamadas de seráglios e depois passaram a ser chamadas de menageries. Então, tudo que era diferente, tudo que vinha de países distantes, de terras distantes, como, por exemplo, os animais africanos, eles eram colocados em condições muito terríveis, é uma história muito triste, nessas menageries e nesses zoológicos, e, infelizmente, também nos circos. E essa ideia do domador que vai domar as feras, que vai domar o rei da selva, ela se tornou uma ideia que as pessoas se sentiam atraídas a ver, porque quem que conseguia domar um leão, né? Isso então mostrava o quanto o homem se achava aquele que era o dominador da natureza. Realmente nós somos, né? A humanidade é aquela que domina esse planeta, domina muito mal, como a gente pode ver, nós estamos infelizmente destruindo esse planeta. E essa característica, né, de dominação, de querer mostrar o quanto pode mais do que um animal, para mostrar que a sua inteligência é muito melhor e que ele, então, estaria no grande topo e que os animais deveriam servi-lo, que é uma ideia, inclusive, que está na Bíblia, né, que os animais serviriam os homens, e não, infelizmente, uma ideia de que nós estamos partilhando esse mundo e que nós somos irmãos aqui, que é uma ideia que está muito mais presente em sociedades antigas, por exemplo. Bem, e nas épocas modernas, né, nós vemos então os leões aparecendo aí em diversos livros, lendas, mais para frente filmes, né? Nós temos, por exemplo, o leão da Dorothy, né, do Mágico de Oz, que é um leão que perdeu o coração, né? Então ele não tinha coragem, porque a coragem vem de coração, de cor, né? Então vem aqui do coração, e o coração do leão é aquela sua nobreza. Então ele precisava encontrar isso dentro de si, o seu coração novamente, a sua coragem novamente. E vou destacar aqui também, claro, o Simba da Disney, que marcou a infância e a adolescência de muitas pessoas, como a minha, por exemplo. E veio de uma lenda africana, né? E também o Aslan, que é o leão das Crônicas de Nárnia, que é um leão que foi colocado ali muito como uma simbologia relacionando este ser, este Aslan, né? Essa sua nobreza infinita, que era um ser de infinita nobreza, ao próprio Jesus Cristo, né? Existe toda uma simbologia ali que liga a figura de Aslan às características de Jesus Cristo. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse canal, considere tornar-se um apoiador, vai me ajudar bastante. Vou deixar aqui meu apoia-se. Doações podem ser feitas de até R$10, então é uma coisa bem baratinha, me ajuda bastante para poder continuar aqui, tá bom? Vou deixar também os endereços onde é possível comprar posters das minhas artes, canecas, almofadas, no site da Collab 55, por exemplo. Lá no meu Linktree vocês vão ver todos esses links, né, que vocês podem acessar e me ajudam bastante aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem com um novo animal.